Capítulo 84. Preparativos, Parte 2. Ao voltar para casa, bem satisfeito com o dia, Alexander tomou banho, comeu e se trancou sozinho no quarto. Ele não queria correr o risco de ser interrompido enquanto fazia o que estava prestes a fazer. Após se certificar de que estava em boas condições e muito calmo, Alexander pegou os 2 livros que o diretor o havia dado. O primeiro, que era bem grande, chamava-se Colhedor de Essência, e o segundo, que era só um pouco menor, era o Mantra da Loucura. Respirando bem fundo novamente, Alexander pegou o primeiro livro e aceitou as notificações que ele desencadeou. Livro de habilidade identificado. Você deseja gastar 1 ponto de crescimento para aprender a habilidade especial de proficiência, colher essência? Instruções para o desenvolvimento de um aprimoramento identificadas. Você deseja gastar 2 pontos de crescimento para desenvolver o aprimoramento, colhedor de essência? Depois de aceitar as notificações, Alexander foi dominado por uma sensação completamente desconfortável. Era como se cada célula do seu corpo tentasse respirar por conta própria. Assim que esse primeiro estágio desconfortável passou, todos os poros do corpo de Alexander se abriram e começaram a jorrar sua energia. Sabendo dos perigos que isso representava, Alexander envolveu o seu corpo em uma esfera de água com revigorar e usou combate aquático para continuar respirando mesmo dentro da água, bem isolado do mundo exterior. Depois que todos os poros de Alexander se abriram completamente e emitiram uma quantidade considerável de energia, foi a vez deles começarem a expelir a mana dele por todos os cantos do corpo. Sentindo a instabilidade que esta nova etapa estava causando, Alexander criou uma densa camada de energia, que não permitia nem que o ar entrasse em contato com sua pele, prendeu a respiração e desativou sua técnica e seu feitiço. Esta última etapa foi rápida e não durou tanto quanto as outras, mas mesmo assim, Alexander permaneceu isolado dentro da sua energia até que seus poros voltassem ao normal, pois as diversas impurezas do ambiente poderiam entrar por eles com mais facilidade enquanto todos estivessem bem abertos. Assim que a sua condição se estabilizou bem, Alexander dispersou sua energia e respirou fundo, como se tentasse compensar o tempo que não havia respirado. Para a surpresa de Alexander, sua respiração não foi apenas pulmonar como antes, pois seu corpo passou a respirar como um todo. Mas em vez de absorver e processar oxigênio, seu corpo absorveu a própria essência do meio ambiente. Após alguns minutos absorvendo a essência da mana e energia do seu entorno, Alexander descobriu que o aprimoramento, colhedor de essência, lhe permitia absorver passivamente a essência do seu entorno, não para torná-lo mais forte, mas para aumentar a sua quantidade de XP. A habilidade colher essência não era muito diferente do aprimoramento. Ela apenas permitiu a Alexander intensificar e, até certo ponto, modular a absorção da essência, como uma espécie de cultivo. Sabendo que ainda não havia terminado, Alexander ajustou a respiração, pegou o segundo livro e aceitou a notificação gerada pelo contato com ele. Livro de habilidade identificado. Você deseja gastar 1 ponto de crescimento para aprender a habilidade escalável ativa, Mantra da Loucura? Assim que Alexander aceitou a última notificação, a sua circulação sanguínea foi abruptamente alterada e acelerada, fazendo-o cambalear e tossir sangue. O diretor deve ter me empurrado mais uma daquelas técnicas consideradas malignas, concluiu imediatamente Alexander em seus pensamentos. Ao analisar as informações que recebeu do sistema, Alexander entendeu por que aquela técnica é chamada de Mantra da Loucura. Um gênio achou que seria uma boa ideia simular a habilidade furiosa que as criaturas desenvolvem durante a sua terceira evolução. A grande questão desta situação toda é que as pessoas, pelo menos as normais, não têm físicos que sejam nem remotamente comparáveis aos de uma criatura de terceira evolução. Mesmo Alexander, tendo o corpo que tinha, considerou aquela habilidade, na melhor das hipóteses, imprudente. A terceira evolução de uma criatura selvagem é naturalmente a sua evolução mais importante em termos de potencial, pois é nela que o fator de linhagem de cada criatura é despertado e realçado. A habilidade furiosa que as criaturas de terceira evolução usam quando encurraladas e irritadas, geralmente, consiste apenas em usar ao máximo o poder de sua linhagem.
Mas o que é proposto na habilidade Mantra da Loucura é usar energia para aumentar a velocidade do fluxo sanguíneo e, ao mesmo tempo, usar esse fluxo sanguíneo cheio de energia para melhorar o desempenho do corpo. Mesmo desconsiderando a chance dela de matar quem tentar aprendê-la, essa técnica ainda causa grande estresse ao corpo do usuário. Pessoas com um físico poderoso poderiam até usá-la sem sofrer danos, desde que aprendessem corretamente, mas eles ainda assim iriam perder a capacidade de regeneração básica devido à alta circulação sanguínea não permitir a coagulação nas feridas. Não tendo nenhum motivo para se preocupar com ela no momento, Alexander decidiu pensar depois no que fazer com o mantra da loucura. Sua prioridade no momento era aumentar o seu número de habilidades e o seu poder, e para isso ele aprendeu as técnicas Impulsionar Força e Impulsionar Resistência, utilizou o seu cartão de habilidade aleatória, e melhorou o campo da água. Você recebeu a habilidade escalável ativa Impulsionar Força. Você recebeu a habilidade escalável ativa Impulsionar Resistência. Você recebeu habilidade escalável ativa Brilho. Brilho canaliza energia ou mana para uma região do corpo e a torna luminosa, fazendo com que ela libere um brilho luminoso. Custo: 10 de energia ou mana. Campo da água, iniciante, subiu de nível para campo da água, intermediário. Não tendo mais pontos de crescimento e tendo muito a consolidar, Alexander passou aquele mês treinando e lutando de forma híbrida. De manhã ficava sob a supervisão de Lucas, à tarde lutava freneticamente nas masmorras e à noite coletava a essência do mundo ao seu redor para aumentar seu XP. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Varrer, intermediário, subiu de nível para varrer, avançado. Grande controle de energia, intermediário, subiu de nível para grande controle de energia, avançado. Grande controle de mana, intermediário, subiu de nível para grande controle de mana, avançado. Modulação de energia, intermediário, subiu de nível para modulação de energia, avançado. Controle mágico, intermediário, subiu de nível para controle mágico, avançado. Estocada, avançado, subiu de nível para estocada, auge. Nesse ínterim de um mês, Alexander presenteou Ocean com o aprimoramento, colhedor de essência, permitindo a ela subir o mesmo tanto de níveis que ele, e aprendeu alguns conceitos mais avançados em aula, como o que explica que a principal diferença entre as técnicas e feitiços de nível básico e as avançadas é que nos níveis básicos o usuário cria todo o processo e o energiza, enquanto nos níveis mais avançados o processo começa a se tornar mais externo. Segundo Lucas, em um nível elevado, o indivíduo simplesmente desencadeia uma reação e a controla. O corpo de qualquer técnica e feitiço, bem como boa parte da sua fonte de energia, geralmente vem do ambiente que a rodeia. Quanto maior for o nível da técnica e feitiço, mais pura e densa deve ser a energia para poder iniciá-la e controlá-la, pois o indivíduo precisará se integrar cada vez mais à própria natureza para controlá-la. É por isso que, por exemplo, os ambientes aquáticos são mais adequados e propícios à afinidade com a água. E mesmo Alexander tendo aquele desenvolvimento extremo, Diana não ficou parada naquele mês e também melhorou bastante. Nesse curto espaço de tempo ela não só terminou de aprender o básico dos 5 livros que recebeu, como também aprendeu um feitiço mais avançado que sua professora lhe ensinou como recompensa pelo seu alto desempenho. Diana sempre teve um alto potencial latente, tudo o que faltava a ela era mais feitiços e confiança em si mesma. Mas com as técnicas que Alexander lhe deu e os feitiços redução de dor, que Mark lhe deu, alta regeneração, que Stella lhe deu, grande cura, que ela recebeu como sua recompensa pelo evento de integração, e tela de luz, que a sua professora lhe ensinou, Diana conseguiu se promover a uma aventureira rank prata. E de acordo com o que Diana explicou a Alexander, os nomes dos seus feitiços são autoexplicativos. O único que precisou de alguma introdução foi tela de luz, que possibilita ela erguer uma tela mágica de proteção.